Tá, irmãos? Que bom termos esse número hoje aqui, nesse dia que nós comemoramos tão especialmente a reforma. Hoje nós não estamos lutando mais contra potências religiosas opostas à Escritura, como no período do século XVII. Mas nós continuamos lutando contra forças opostas, contra as Escrituras, na nossa cultura. Hoje nós vamos estudar um pouco, alguns minutos, sobre o marxismo e comunismo, que são uma ideologia só, né? O comunismo é a prática do marxismo, né? É o marxismo levado à última instância, a teoria sendo praticada. Eu vou fazer aqui um percurso com vocês, conceituando algumas coisas, conceituando o que é heresia, para nós entendermos isso claramente, porque o marxismo é uma heresia cristã. Heresia cristã não quer dizer nada positivo, não, viu? Quer dizer que é uma heresia que usa recursos do cristianismo para distorcer o que o cristianismo diz. Nós vamos, mais uma vez, voltarmos a um conceito de ideologia para nós entendermos isso. Eu me preocupo com esta questão do conceito porque percebo que os protestantes têm usado o termo acriticamente. O termo ideologia é um termo problemático. Seja de que viés for, ele é um termo problemático. Eu vou voltar de novo a esse termo e nós vamos examinar mais uma vez o conceito dele. E então nós vamos chegar à melhor parte. É falar um pouquinho sobre esse livrinho aqui, Manifesto do Partido Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels. E um outro livrinho, talvez conhecido de alguns de vocês, se alguns de vocês fizeram um curso de licenciatura, principalmente, Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. Eu queria ter tempo para poder investigar esse livro de Paulo Freire de capa a capa junto com vocês. Mas eu temo que vocês adoeçam. Então eu prefiro que a gente apenas fique numa parte só. Talvez em outro momento a gente tenha alguma série de estudos sobre educação cristã e a gente volte a tratar dos conceitos de Paulo Freire. Este livro não é um livro de educação, embora se chame Pedagogia do Oprimido, tá? Esse é um livro sobre guerrilha política. Como tomar o poder da burguesia, causar uma revolução e implantar uma ditadura. Esse livro é sobre isso. Então, esse livro é uma aplicação pedagógica desse livro aqui. Esse livro depende desse. E vale ressaltar que Paulo Freire era um péssimo escritor. Horrível, do ponto de vista da escrita. Mas nós vamos conduzir aqui, como podemos, essa questão. Eu quero ler primeiro com vocês, vou fazer uma coisa inversa hoje, eu quero ler primeiro com vocês, antes de ler a Escritura, um versículo de Karl Marx. Para que a gente já comece com a mente assim refrescada com o que ele diz aqui, né? Ele diz o seguinte, na abertura do Manifesto Comunista, tá? Na primeira página, aqui, ó, que é a abertura, né? Aqui é a primeira página. Ele diz o seguinte, já é tempo de os comunistas exporem ao mundo inteiro seus conceitos, seus objetivos, suas tendências, e de oporem à lenda do espectro do comunismo um manifesto do próprio partido. Foi essa a finalidade que comunistas de diversas nacionalidades se reuniram em Londres e redigiram um manifesto, apresentado a seguir, o qual será publicado em inglês, francês, alemão, italiano, flamengo e dinamarquês. Pronto. Isso é como se fosse um pequeno prefácio de Karl Marx e Engels, né? Então já era
desejo deles que os conceitos do comunismo fossem espalhados por todo o mundo. Eu vou ler também com vocês um trechinho aqui da obra de Paulo Freire. Para que a gente fique ambientado, né? Fiquemos ambientados. Está na página 47. Ele diz o seguinte: os oprimidos, contudo, acomodados e adaptados, imersos na própria engrenagem da estrutura dominadora, temem a liberdade. Eu vou ler de novo para vocês entenderem bem o que ele diz. Os oprimidos, contudo, acomodados e adaptados, imersos na própria engrenagem da estrutura dominadora, temem a liberdade, enquanto não se sentem capazes de correr o risco de assumi-la. E a temem também na medida em que lutar por ela significa uma ameaça, não só aos que a usam para oprimir, como seus proprietários exclusivos, mas aos companheiros oprimidos, que se assumam com maiores repressões. Paulo Freire vai dizer nessa obra que, basicamente, grosso modo, o seguinte: aquele que não é comunista, ele é um opressor. E, ao mesmo tempo, ele não discerne quem é. Ele é um opressor, mas também ele é um oprimido por si mesmo. E todos os oprimidos precisam ser libertados pelo comunismo. É o comunismo que vai libertar as pessoas da ignorância da burguesia. E esses oprimidos, como ele diz nessa frase, não sabem que são oprimidos. E eles não têm força para buscar a sua liberdade. Então, a ideologia comunista vai promover o contexto para que eles sejam libertos da sua opressão. Mulheres são oprimidas pelos seus maridos, filhos são oprimidos pelos seus pais, empregados são oprimidos pelos seus patrões. Uma igreja é oprimida pelo seu pastor. Qualquer grupo religioso é uma manifestação terrível de opressão burguesa. Tanto Paulo Freire como Marx vão dizer assim: esses grupos religiosos precisam ser aniquilados, destruídos. Está aqui, viu? Isso é marxismo, né? Dito isso, vamos para a Escritura. 2 Coríntios, capítulo 10. Verso 4 e verso 5. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Veja só, anulando nós sofismas. Sofismas aqui são falsas filosofias. Então, os cristãos têm o dever de, a partir da Escritura, anular falsos pensamentos, falsas filosofias. E qual é o conteúdo dessas falsas filosofias? Elas promovem a altivez de espírito e se levantam contra todo o conhecimento de Deus. Os cristãos, então, precisam levar cativos a Cristo todo o pensamento. Então, o nosso chamado não é apenas para pregarmos, para que as pessoas se convertam. O nosso chamado é para discipularmos, para que as pessoas se tornem seguidores de Cristo. O imperativo está no discipulado. Façam discípulos. Então, é uma ordem. Fazer discípulo é uma caminhada para a mudança de pensamento, para a mudança de conceitos.
Não há como seguir Jesus e permanecer com a mesma mentalidade terrena, humana, carnal, diabólica, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Todo conhecimento deve estar a serviço e para a glória de Deus. Todo conhecimento humano. Qualquer conhecimento humano que não está a serviço e para a glória de Deus é uma manifestação idolátrica. Ainda que Deus use essa manifestação idolátrica de pensamento para algum fim que somente Ele sabe em sua sabedoria, que seja para a glória do seu nome, mas ainda assim é idolátrica e pecaminosa. Da mesma forma que nós podemos pecar e Deus de alguma forma usar aquele erro para algo benéfico no futuro, mas aquilo não aniquila o pecado. Na verdade, o pecado será julgado, ou foi julgado em Cristo, se nós estamos falando de um crente, né? Ou de crentes. Paulo teve que lidar com várias adversidades em termos de conhecimento no seu período. Haviam falsas filosofias, o gnosticismo foi algo muito danoso à igreja no primeiro século. O judaísmo também, na sua forma legalista, foi muito danoso às igrejas no primeiro século. Quer dizer isso, então, que Paulo teve que lutar com falsos pensamentos, falsas compreensões a respeito de Deus, distorções a respeito de Deus. Ele precisou dar respostas a isso. Ele tinha que dar respostas. Quando nós chegamos, então, no período dos pais da igreja, no século 2, 3, 4, 5, nós vamos perceber que a igreja também precisava dar resposta aos oponentes da fé. A igreja foi acusada nesse período de promover o canibalismo, porque eles diziam que comiam pão e bebiam o sangue de Cristo. Então a igreja foi acusada. Esse povo mata a criança e come, porque eles comem corpo e bebem sangue. A igreja foi acusada de várias coisas, como rebeldia, como insurgência contra o Estado, e ela foi justificando sua crença em toda a história da igreja. A maioria dos escritos dos pais da igreja tem dois propósitos. O primeiro é a polêmica, que era a discussão interna a respeito da fé, problemas doutrinários dentro da igreja que eram discutidos e a ortodoxia era defendida. O que era ortodoxia em termos de história da igreja? Ortodoxia era a concordância da igreja acerca de uma doutrina. Heterodoxia era a discordância a respeito de uma doutrina ou dogma. Doutrina e dogma são a mesma coisa. Então, todo heterodoxo era um herege. Herege era todo aquele que negava a ortodoxia da igreja. Se negou a ortodoxia, era um herege. Quando chegamos na reforma, da mesma forma, os reformadores defenderam publicamente a fé bíblica contra as pretensões e os exageros do catolicismo romano. Quando chegamos no período do século XVII, os puritanos fizeram a mesma coisa com respeito à igreja da Inglaterra. E quando chegamos em vários outros períodos posteriores, a igreja teve que lidar com heresias de várias formas, em vários momentos. Tivemos que lidar com o surgimento do testemunho de Jeová, surgimento do islamismo, surgimento de adventismo, sétimo dia. Tivemos que lidar com seitas messiânicas. Tivemos que lidar com seitas bem malucas, feito Santo Daime, que você fuma lá o negócio e fica doidão. Tivemos que lidar com a penetração de muitas questões de cultos afro dentro das igrejas, corredor do sal grosso, pastores vestidos de branco. Tivemos que lidar com a judaização das igrejas brasileiras, os pastores pregando de equipá, de túnica, mandando fazer uma arca gigante, entrando no meio da igreja com a arca, e o povo dançando música judaica. Tivemos que lidar com várias coisas, com o culto da unção, com o culto da libertação, com várias coisas dessa natureza. Tivemos que lidar com tudo isso. Hoje nós estamos também de modo muito danoso, num contexto muito danoso. Hoje nós vivemos no meio evangélico o culto à personalidade. Os pregadores viraram grandes personalidades idolatradas pelo povo. Idolatradas. Eles são astros no meio evangélico. E a cada dia vai surgindo um novo vento de doutrina e a igreja vai enfrentando tudo isso, vai passando por isso, vai passando por esses vales. E a heresia sempre esteve presente. Então, a heresia foi necessária para que a igreja definisse sua ortodoxia. Porque se levantavam ensinos contrários, a igreja respondia. Assim foi se formando o corpo doutrinário da igreja, a ortodoxia. Assim surgiram o credo apostólico, o credo niceno constantinopolitano,
e os demais credos ecumênicos da igreja. Assim surgiram depois as confissões de fé para darem respostas às heresias do nosso tempo. Então, quando uma igreja, ou uma denominação, ou um pastor diz que a igreja não precisa de um documento dizendo o que ela crê, porque ela crê na Bíblia, ou esse pastor é um ignorante absoluto a respeito da história da igreja, ou ele é desonesto. Porque a igreja precisa dizer o que ela crê? Por causa dos ataques das falsas doutrinas. Senão as coisas vão entrando na igreja, entrando e penetrando na igreja. Então a igreja precisa ter uma delimitação confessional. Ela precisa saber o que ela crê. Aqueles membros que são admitidos naquela igreja precisam também concordar com o que aquela igreja crê. Não é um grande caldeirão, cada um crê do seu jeito. Não é assim. Nunca foi assim na história da igreja. Então, definindo o que é heresia, que é essa divergência da ortodoxia, do que a igreja crê com base nas Escrituras, nós chegamos mais uma vez em ideologia. A ideologia é um arcabouço de ideias construídas que promovem uma visão de mundo. Você tem um conjunto de ideias, um conjunto de concepções que movem, que montam uma forma de enxergar o mundo. O cristianismo não é uma ideologia, porque não é o homem que monta o que ele vai usar para interpretar o mundo. As correntes políticas são ideologias, porque elas defendem uma forma específica de ver o mundo. Por exemplo, o marxismo vai dizer que as igrejas, que a moral, que a família precisa ser destruído. Tudo precisa ser destruído. Por quê? Porque o comunismo tem uma nova forma de enxergar o mundo. Isso é uma ideologia. O Estado deve controlar essas pessoas. Não Deus, não a Escritura, não a palavra. Isso é uma ideologia. Então, como um cristão pode afirmar, eu tenho uma ideologia? A ideologia sempre visa controlar o pensamento da massa. A ideologia sempre vai requerer o controle do pensamento da massa. Não é isso que o cristianismo propõe. O cristianismo não propõe um discurso de domínio, de poder sobre a vontade das pessoas, sobre a inclinação das pessoas. O cristianismo não obriga a pessoa a aderi-lo. Em termos divinos, Deus é quem chama o pecador. Mas quando Deus move o pecador, a vontade do pecador deseja Deus. Então ele vem, porque Deus chamou. Mas a vontade do pecador, inclusive do pecador eleito, é movida para Deus. O pecador não vem contra a sua vontade. Deus trabalha no coração dele e move sua vontade para desejá-lo. Deu para entender até aqui, irmãos? Você acha que o comunismo faz isso? Ele vem com um discurso bem bonito e diz assim, me aceite? Não. Ele invade e faz. Porque quem julga o que é correto e o que é errado é ele. Quem julga o que você pode ter e não ter é ele. Quem julga o que pertence a você e o que não pertence a você também é ele. Nós temos visto várias manifestações no nosso país de poderes da nossa república, mais especificamente o poder do judiciário, confiscando informações, telefones, computadores de pessoas, de civis, porque eles são a verdadeira ameaça à democracia. Como uma velhinha idosa é uma ameaça à democracia. Vocês viram isso? É uma ameaça à democracia. Então, o que nós julgamos que é uma ameaça à democracia é vetado. É vetado. Vai ser golpe. Então, quantos anos tinha aquela senhora? Possivelmente na casa de 70, 80. Vocês acham, sinceramente, que aquela idosa ia fazer uma revolução no Brasil para tirar o presidente da República? Esse é o controle massivo do Estado, que tudo que ameaça o Estado é detonado, é destruído. Os cristãos precisam ter muita atenção sobre isso, porque a ideologia é um discurso que não compreende a realidade. Irmãos, repito,
A ideologia é um discurso que não compreende a realidade, mas motiva os homens a substituir uma realidade que existe. Realidade é verdade. A ideologia tira a realidade e estabelece outro padrão por cima. E diz: a realidade agora é essa que nós estamos dizendo. A realidade é essa. Aí nós observamos, por exemplo, afirmações que nós precisamos ter muita cautela ao dizermos, né? O que se opõe à ideologia marxista? Imediatamente nós vamos dizer o pensamento de direita. Não está errado, está certo. Mas nós também precisamos perguntar: o pensamento de direita, em toda a sua totalidade, todo o seu pacote, está comprometido com o Evangelho? Mas muitos cristãos pensam da seguinte forma: mas eu preciso de uma alternativa prática. Então essa é a única alternativa prática que eu tenho. Então eu abraço ela para invalidar, para subverter o pensamento oposto. Então o que é que eu posso fazer? Eu abraço uma outra ideologia para combater uma ideologia que eu acho mais maléfica do que eu estou abraçando aqui. Então eu deixo uma ruim para escolher uma menos ruim. Será que nós devemos pensar cegamente sobre isso, irmãos? Nós devemos saber que o núcleo da ideologia não é a verdade, é o poder de toda a ideologia. O núcleo da ideologia não é a verdade, é o poder. Por isso, nenhuma ideologia pode ser comparada ao Evangelho. O Evangelho é incomparável. Ele não pode ser medido. Ele não pode ser colocado lado a lado com uma ideologia. Quando nós observamos, então, o marxismo, a gente vai examinar algumas coisas aqui agora. Eu vou falar de alguns conceitos e depois nós vamos para... Eu vou fazer algumas citações do Manifesto Comunista. O marxismo é uma escola filosófica que foi fundada por Marx no século XIX. Os pontos focais do materialismo são dois, do marxismo são dois: materialismo e luta de classes. Então, com base nesses dois pilares, o marxismo é construído, ele é desenvolvido. Para Marx, os discursos religiosos que tratam de questões espirituais, na verdade, não tratavam de questões espirituais, tratavam de questões materiais, porque são discursos pretensamente espirituais para dominar massas, para deixar massas sobre o poder dos religiosos. Marx estava no contexto da Alemanha. Marx estava vendo um contexto terrível dentro da Igreja Católica, mas a Alemanha também foi o berço da Reforma Protestante. A Europa é o berço da Reforma Protestante. Nós não podemos acreditar, como muitos cristãos simpatizantes do marxismo dizem, mas ele estava falando para um contexto dele apenas. Não, Marx estava estabelecendo uma cosmovisão dali para o futuro. Ele não estava dizendo: eu estou falando isso só para a gente aqui, para o nosso povo aqui, só para aqui em casa mesmo, só para a nossa família, só para nós quatro. Não foi isso. Nós não vamos ter tempo aqui de falar sobre a vida de Marx, mas se você tiver um tempinho de pesquisar a vida dessa criatura, você vai perceber quem era esse que buscava o bem comum de todas as pessoas. Você vai perceber o relacionamento terrível dele com os filhos. Você vai perceber quem era ele de fato, em termos sociais. Quem era Marx? Um homem trabalhador? Nunca foi. Nunca foi. Era um aproveitador barato, que estudou filosofia e conseguia conduzir massas através de seus escritos com o apoio de Engels para o estabelecimento do comunismo. Nós vamos também conceituar comunismo. Para Marx, o proletariado, os trabalhadores, devem promover uma revolução contra as classes dominantes. Algumas delas: ricos, brancos, família, religião, por aí afora. Você é branco? Você é branco? Você é um opressor. Você é um opressor. Você precisa estar debaixo da revolução comunista, a menos que você vire um comunista. A guerra de classes estabelece uma série de desdobramentos futuros, né?
que nós não vamos tratar disso com propriedade hoje, porque aí nós estamos falando já de teoria woke, estamos falando de marxismo cultural, e há uma diferença entre marxismo clássico e esses outros marxismos. Nós estamos falando de marxismo clássico, que se resume praticamente à economia. Então, ao delinearmos as ideias de Marx, temos inicialmente um socialismo científico, que quer estabelecer uma mudança social, uma mudança econômica. Então, quais são as formas básicas desse marxismo científico, ou esse socialismo científico? A primeira forma básica é o socialismo utópico. É uma corrente de pensamento que pretende alcançar uma sociedade ideal, de forma lenta, gradual e pacífica. Mas observe que essa forma básica é chamada de socialismo utópico. Não tem sido nem lento, nem pacífico. Gradual é verdade. Todas as universidades federais estão instrumentalizadas pelo marxismo. A maioria dos poderes executivos dessa nação estão aparelhados pelo pensamento marxista. O judiciário está dominado pelo marxismo. Há pouco vimos ministros falando abertamente que eram comunistas. Eu não estou inventando nada. Eles falaram isso. Admitiram isso publicamente. Somos comunistas. Então vamos saber o que é comunismo. Porque me preocupa que muitos cristãos veem essas coisas, sabe? E eles me assustam. Não, mas não é assim não. Isso é inteligência artificial. Não foi não, inteligência artificial não. É verdade esse bilhete. Foi dito mesmo. A segunda forma é o socialismo científico, que é a principal ideia de Marx, na qual ele ensina que é preciso uma revolução e uma luta armada para mudar a sociedade e acabar com as injustiças. E isso ele fez através de uma análise crítica e científica contra o capitalismo. É uma luta armada. Se for preciso violência, que haja violência. Se for preciso violência, que haja violência. Mas veja mais algumas questões aqui que identificam a natureza do marxismo. Materialismo. Tudo é material. Não há nada sobrenatural. Tudo se resume a uma questão econômica, matéria. Não consideramos nada espiritual. O marxismo pensa dessa forma. Somente a vida econômica importa no socialismo. Aí a primeira pergunta que não quer calar, como é que um crente pode ser marxista? Se o marxismo afirma materialismo, como um crente pode ser marxista? Não, eu sou marxista, mas não nesse ponto. É igual aquele, não, eu sou calvinista de um ponto só. Eu tiro 4. Não existe. Não existe cristão materialista. O cristianismo é, por natureza, espiritual. Né? Espiritual. Existe uma realidade espiritual. Uma outra marca do marxismo é o coletivismo social. A coletividade possui mais importância do que a vida individual. A vida deixa de ser um direito natural inviolável. Você entende agora por que o marxismo defende o aborto? A coletividade é mais importante do que a vida individual. Então, o que é um nascituro? O que é um feto? Diante de um pensamento revolucionário coletivo? Nada. O feto vai ser um ser que vai oprimir a mãe. É um instrumento opressor. Então, o que é que faz com o opressor? Aniquila. É nesse ponto que nós precisamos compreender, irmãos, que quando, eu já falei isso, vou tornar a repetir, quando nós votamos num candidato, eu não é vocês, quando vocês votam num candidato marxista, você está votando numa agenda, você não está votando num ponto. Então, eu vou votar porque ele vai cuidar do pobre. Você está com isso na cabeça, ele não. Ele tem uma agenda a cumprir.
Eu vou defender o aborto, eu vou defender a aniquilação da família, eu vou defender a aniquilação da religião, eu vou defender uma restrição mais dura à religião. Você está votando num programa político, não está votando em um ponto que ele ofereceu no seu programa, né, de candidatura. Um outro ponto do marxismo é a finalidade da sociedade política. A finalidade é alcançar uma sociedade sem classes, sem hierarquia, considerada uma injustiça em si mesma. Uma sociedade sem classes, sem hierarquia. Mas aqueles que vão implementar essa sociedade sem classe e sem hierarquia são de outra classe e estão na hierarquia. Eles dizem que a pirâmide da burguesia deve ser demolida, mas há uma pirâmide que vai permanecer. Uma pirâmide de poder no sistema comunista, para dominar todas as coisas. Então você não tem liberdade individual. Nada é seu, nem você é de você mesmo. Os seus filhos são do Estado, a sua casa é do Estado, o seu carro é do Estado, o seu cachorro é do Estado, tudo é do Estado. O Estado manda em você. O Estado quer saber quanto você tem no banco, o Estado quer saber quanto você ganha. O Estado quer saber se você trocou de carro e quantas vezes fez isso no ano. Você tem que dizer tudo ao Estado. E o sistema vai piorar. Vai piorar. O sistema vai nos conduzir a um ponto que você não vai precisar mais procurar um contador para fazer um imposto de renda. Tudo vai estar lá já. Tudo vai estar. Tem lugar que você vai comprar hoje, obrigatoriamente você tem que dar seu CPF. Ou não é assim? Por que eu tenho que dar meu CPF? Não tenho que dar o CPF, então eu não vou comprar. Você vai ser monitorado absolutamente. Esse é o caminho. E não vamos fugir disso. Não vamos conseguir fugir disso no nosso tempo. Porque o Brasil é um país que tem uma sede pelo comunismo. Inexplicável. Não todo o Brasil, obviamente. Mas é um país que tem uma inclinação absurda para isso. O marxismo vai continuar falando sobre o processo de alienação. Veja, alienação econômica. O que é alienação econômica para o marxismo? Dependência causada pelo fato de uns terem propriedade privada e outros não. Tem que acabar com isso. Uns têm casa, outros não têm casa, tem que acabar. Uns têm carro e outros não têm carro, tem que acabar. Tem que acabar com isso. Ou tem ou não tem. Alienação social. Dependência causada pela diferença de classes. Diferença de classes. Então a pessoa está alienada socialmente. É uma violência ao outro pobre se você tem mais dinheiro do que ele. Porque se existe um pobre, é porque alguém enricou às custas dele. E você é culpado. Então essa roupinha que você está vestindo aí, tem gente que não tem condição de vestir. A culpa é sua, da pobreza dele. Como é que você tem coragem de andar com esse iPhone no bolso? Como é que você tem coragem de sair do culto doutrina e comer numa pizzaria? Como é que você tem coragem de fazer isso? Como é que você tem coragem de dar 300, 400, 500 reais, 600 reais num sapato? Você é um opressor terrível. Que precisava dar todo o seu dinheiro ao pobre não, ao Estado, para o Estado distribuir para o pobre. Essa é a filosofia, para acabar com a alienação social. E aí nós temos a alienação política, dependência causada pela presença coercitiva do Estado, um mal necessário até que se alcance o comunismo. Ou seja, o Estado tem que ser coercitivo, impondo sua autoridade, mas, porque diz o comunismo, esse mal no Estado é necessário para que o comunismo se instale. Paulo Freire vai dizer assim, esta violência no comunismo para aniquilar os poderes opressivos é amor. É amor. Paulo Freire diz isso, é amor. Você responde ao opressor com violência. Você está amando o opressor. Meus irmãos, muito simples, irmãos, refutar isso. Jesus disse, se alguém der na tua face,
direita, dê a outra. Jesus não disse agrida por amor. Jesus não disse assim, se alguém der uma tapa na sua cara, dê um murro nele. E diga assim, louvado seja o nome do Senhor. Jesus não disse isso. Quando o marxismo vai nos falar sobre a alienação econômica, sobre essa angústia social do pobre, abra sua Bíblia comigo em Êxodo 20. Vamos observar o que o texto diz. Observe que enquanto você abre, eu vou falar aqui uma questão. Veja, quando nós falamos aqui de alienação econômica e alienação social, você entende que esses pilares do marxismo justificam a existência do MST. É por isso que ainda existe. É por isso que há proteção política, estatal. Você entende? Porque aqueles indivíduos não têm terra. E um homem tem muita terra. Então eles têm o direito de ir lá e tomar. Porque eles estão numa alienação social, não é alienação econômica. Eles têm o direito de invadir a propriedade do outro e tomar posse dela. Vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre isso. Veja, Êxodo 20, versículo 15. O que é que diz, irmãos? Não furtarás. Verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. E os bens, né? Até o jumento entrou aí. Não cobice, não furte. O que é do seu próximo é do seu próximo. O que é seu, é seu. Veja o que nos diz o texto aqui a partir do versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Verso 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Este é um mandamento para o descanso e este é um mandamento para o trabalho. O que é que um invasor de terras faz para trabalhar? O que é que ele faz? Qual é o trabalho dele? Invadir. Quando um político diz assim, nós não podemos prender um homem que roubou um celular. Que entrou no supermercado e roubou um pacote de feijão. Nós não podemos fazer isso. Por quê? Como é que você entende essa fala? Alienação econômica. Ele não tem, então a única forma dele ter é tomando. O marxismo justifica o roubo. O marxismo justifica o furtar em todas as suas implicações possíveis, éticas possíveis. Essa afirmação do marxismo, que justifica, por exemplo, as ações do MST, é quebra do mandamento não furtarás. É quebra do 10º mandamento não cobiçarás. O marxismo também defende uma alienação ideológica, que é a dependência causada por causa da filosofia, de várias filosofias. E, por fim, a alienação religiosa, a dependência causada pela pregação de que há um Deus e que as pessoas devem ser submissas a Ele, pela fé. O marxismo vai dizer, isso é uma alienação. Tem que acabar com a ideia de Deus. Você entende agora porque o marxismo é ateu? Porque Deus é uma autoridade maior do que o próprio pensamento ideológico do marxismo e a própria concepção de Estado gigante do marxismo. Então tem que aniquilar tudo que está acima da ideologia comunista. E Deus, então, deve ser invalidado. Você entende agora porque as universidades federais estão tomadas de ateus, porque se diz constantemente nas universidades, aqui não é lugar de religião, aqui é lugar de ciência. A sua fé fica lá fora. Eu ouvi isso muitos anos.
A sua fé fica lá fora. Aqui é ciência pura. Aí eu perguntava aos professores: o senhor crê nisso? Ele dizia: creio. Eu disse: muito bem. A fé ficou lá fora mesmo. O senhor crê? O marxismo é uma religião, irmãos. O marxismo é uma religião. Mas vamos lá. Uma fala aqui no Manifesto Comunista. Vamos começar aqui com os nossos amiguinhos. Vamos conversar com os nossos amiguinhos, Marx e Engels. Eles dizem o seguinte, com exclamação, viu? Abolição da família. É a primeira frase do parágrafo da página 35 do Manifesto Comunista. Abolição da família. Até os mais radicais ficam indignados diante desse desígnio infame dos comunistas, sobre que fundamento repousa a família atual. Eles fazem a pergunta para responder por que, inclusive, marxistas se levantavam contra a ideia de que Marx e Engels estavam defendendo a abolição da família. Então havia uma desavença dentro do próprio convívio dos marxistas. E aí eles vão dizer, veja só, sobre que fundamento repousa a família atual? No capital, no ganho individual. Família só existe por causa de dinheiro e de opressão financeira. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, por favor. Versículo 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Foi Deus quem criou a família. E depois do pecado? Deus disse a mesma coisa a Noé. Nós vimos nos sermões de Gênesis. Cresça, multiplique-se. Nós vamos perceber isso no Novo Testamento, Paulo falando do pai, da mãe, do esposo, da esposa, dos filhos. Mas se para o marxismo Deus deve ser abolido, é justificável quando eles dizem que a família deve ser abolida, porque a família é um modo de opressão e ela só existe por causa de poder econômico. Eles continuam. A família na sua plenitude só existe para a burguesia, mas encontra seu complemento na supressão forçada da família para o proletário e na prostituição pública. A família burguesa desvanece-se naturalmente com o desvanecer de seu complemento, e uma e outra desaparecerão com o desaparecimento do capital. Ou seja, se não tiver dinheiro, não tem família. Só existe família por causa do dinheiro, por causa do capital. Então o capital é que rege tudo isso. O capital é o Deus que rege a sociedade capitalista. E a família está nisso. Eles continuam. Acusai-nos de querer abolir a exploração de crianças por seus próprios pais? Confessamos esse crime, eles dizem. Vocês nos acusam de nós investirmos, de tirar o poder dos pais sobre as crianças? Se é um crime, nós confessamos, somos criminosos. Nós queremos tirar as crianças dos pais, porque os pais são opressores das crianças. Você entende a escola de tempo integral agora? Entende? Dizemos, só um parêntese, eu não quero dizer que os pais cristãos que não conseguem colocar seus filhos em escolas particulares estão sendo maus com seus filhos ao deixá-los em escolas integrais. Eu não quero dizer isso. Mas o objetivo da escola integral é realmente tirar os filhos dos pais e dominar absurdamente
a mentalidade da criança. Ali é a casa dela. Na verdade, ali é o quartel-general onde ela está sendo treinada para ser um comunista no futuro. Dizemos também que destruímos os vínculos mais... Veja só. Dizemos também que destruímos os vínculos mais íntimos, substituindo a educação doméstica pela educação social. Você entende que toda a base da escola integral está aqui no Manifesto Comunista. Eles estão dizendo que queremos destruir qualquer vínculo, inclusive quando as famílias querem educar os seus filhos em casa. Você entende por que o Estado atual luta tanto contra a possibilidade da educação domiciliar? Porque isso está aqui no Manifesto Comunista. Nós abolimos isso e queremos implementar e generalizar a educação social. E essa educação social vem de onde? Vem por onde? Vem da escola. Eu não quero dizer que a escola é um mal, mas eu quero dizer que a escola estatal é um instrumento do Estado. Necessitamos de escolas cristãs. Necessitamos de liberdade para as famílias que querem educar os seus filhos em casa. Mas o marxismo e o comunismo já disse que as liberdades serão suprimidas para a instalação do sistema comunista. Veja só, eles continuam. E vossa educação não é também determinada pela sociedade, pelas condições em que educais vossos filhos, pela intervenção direta ou indireta da sociedade, do meio de vossas escolas, etc. Os comunistas não inventaram essa intromissão da sociedade na educação, apenas mudam seu caráter e arrancam a educação da influência da classe dominante. Que classe dominante é essa? No contexto aqui, abolição da família. Qual é a classe dominante aqui? A família. Eles estão dizendo que o propósito do comunismo é arrancar a criança e a educação dela da influência de sua família, para que sua família não tenha nenhuma influência sobre a mentalidade da criança. Eu fico chocado quando eu vejo alguns crentes, até pastores, dizendo assim, não, mas o perigo não está na escola primária e secundária, o perigo só está na universidade. Fica pensando desse jeito. Quer falar, Silas? Pode falar. Você estava em que série? Eu quero pegar essa sua fala, eu quero fazer algumas pontuações aqui, e não me preocupe se algum dos irmãos me achar radical. Eu pastorei em outra cidade, e circulou na cidade um vídeo de uma turma de 2º ano que fez uma festa drag queen. Isso foi filmado na sala, isso foi postado em redes sociais. Aquela escola era uma escola católica. Alguns pais conservadores reagiram àquilo. E a escola simplesmente disse que era liberdade. Liberdade. Eu quero mencionar aqui alguns pontos, alguns casos que estão acontecendo, para tentar alertar alguns de vocês também. Então, vocês acham que é com que intenção que uma escolinha coloca meninos e meninas para jogar futebol junto? É para interação, meninos e meninas? Vocês viram as últimas polêmicas das Olimpíadas? Do boxeador e tal? Mas, então, já está acontecendo. Mulheres que se identificam socialmente como homens podem competir com homens. Homens que se identificam como mulheres podem competir com mulheres, porque eles não podem ser recriminados. Esse já é um desdobramento do marxismo cultural.
Já é outro braço do marxismo aí. Mas isso já está acontecendo. Então não é inocente. Meninos e meninas jogando futebol junto na mesma quadra na escola. Quer comparar a força de uma menina para a força de um menino? Não tem comparação. Há um objetivo nisso. Aí as escolas vão inventando um bocado de coisa. Cabelo maluco, perna maluca, roupa maluca. Aí vai o menino de vestido, com a saia da mãe, com a saia da irmã, para a escola. Isso é conversa, irmão? Isso é conversa. E os pais estão indo. E vão penetrando nisso, né? E em vários outros fatores culturais. E não vão compreendendo o que de fato está acontecendo. Não é meramente você dizer assim, não vou ser um crente chato. Eu não vou ser um crente chato. Nós não estamos falando mais do antigo debate fantástico que dividia igrejas se o menino poderia ir de xadrez no São João para a escola ou não. Nós não estamos falando disso, isso não é nada. Isso não é nada. O que está acontecendo não chega nem perto do que é uma festinha de Halloween. Vocês entendem? Não chega nem perto. Estou dizendo que eu gosto de Halloween, não. Mas não chega perto, não. Está acontecendo uma verdadeira doutrinação. E não é algo espontâneo. É algo intencional. Os professores são treinados na universidade. Treinados. Foi mesmo. Decisão é decisão. Uma decisão judicial. Chegou lá, sentou o diretor e disse, olha, houve aqui uma decisão judicial, para que o senhor... Ela questão do departamento, eu não estou entendendo, não. Para que o senhor aceite que um menino, eu já estou sabendo, eu estou informado já, que eu tenho que permitir que a criança jogue, uma menina jogue de futebol aí por cima, quer dizer, um confronto mesmo que não tenha nenhum outro entendimento, mas o próprio confronto, né, que o corpo ali, já é suficiente para você razoar e entender que realmente é certo. Isso é um desdobramento político. Eu não sei se a menina tem consciência. Eu não sei se a menina tem consciência disso. Mas isso é um desdobramento político. E vem sendo plantado. Mas deixa eu continuar aqui citando nossos amiguinhos. Veja só, página 27 do manifesto. As leis, a moral, a religião são para meros preconceitos burgueses, atrás dos quais se ocupam outros tantos interesses burgueses. Todas as classes que no passado conquistaram o poder trataram a situação adquirida submetendo a sociedade às suas condições de apropriação. Os proletários não podem apoderar-se das forças produtivas, sociais, senão abolindo o modo de apropriação que era próprio a estas. Ou seja, sejam criminosos. Vocês estão entendendo isso aqui, irmãos? Violem as leis, façam o que for preciso para acabar com essa opressão. Não respeitem moral, não respeitem religião, não respeitem lei. Aí você entende por que alguém faz um movimento e vai fazer uma paródia da Paixão de Cristo e é um travesti. Você entende isso? Você entende a abertura das Olimpíadas, porque foi daquele jeito? Você entende que alguém pega um quadro pintado com o suposto rosto de Cristo e urina e defeca em cima como um travesti? É isso aqui, irmãos. Se for preciso, faça isso. Vejam só o que eles dizem. Os proletários nada têm de seu a salvaguardar. Sua missão é destruir todas as garantias e segurança da propriedade privada até aqui existentes. E o amor venceu. Meu Deus. Deixa eu ir para o nosso outro amiguinho. Já vai dar 9 horas. Eu escrevi um bocado de coisa aqui. Eu acho que eu estava tão...
tão revoltado que tem um texto do tamanho do mundo aqui. Mas deixa eu ler aqui. Pedagogia do oprimido. Consciente ou inconscientemente, o ato de rebelião dos oprimidos, que é sempre... A linguagem dele é muito estranha, viu, irmãos? Vou ler de novo. Consciente ou inconscientemente, o ato de rebelião dos oprimidos, que é sempre tão ou quase tão violento quanto a violência que os cria. Vocês entenderam? É um filósofo chamado José Ortega y Gasset, um filósofo espanhol, católico, um grande filósofo, dizia o seguinte: a clareza é a cortesia do filósofo. Paulo Freire precisava ter lido José Ortega y Gasset, porque uma coisa que ele não é claro. Mas eu vou traduzir aqui. Não é uma loucura que ele está jogando com muitas palavras aqui. Veja só. Consciente ou inconscientemente, o ato de rebelião dos oprimidos é sempre tão ou quase tão violento quanto a violência que os cria. O oprimido tem que se rebelar tão violentamente quanto a violência que ele tem sofrido na opressão. Ou seja, a resposta dele tem que ser violenta. Se ele considera algo violento, ele tem que reagir com violência. Este ato dos oprimidos, sim, pode inaugurar o amor. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 13. Mudou com o marxismo cultural, né? Verso 7. 13, 7. O texto fala sobre o amor, né? Então, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Veja só o que Paulo diz. Paulo está nos ensinando aqui, não só nesse versículo, mas em todo o contexto, que o amor não é violento. Não é violento. Aí você imagina, o homem se sente extremamente violentado pelas palavras duras de sua esposa, ele vai dar um tapa nela. Ele diz assim: foi por amor. Para que você entendesse que a minha violência tinha que ser igual à sua violência, para que o amor reinasse. Agora, isso aqui, irmãos, arranca suspiro de pedagogos. Ai, Paulo Freire. Esse homem era demais. Esse homem salvou o Brasil. Veja o que esse homem fez pelo Brasil, a pátria educadora. Vá ver os índices. Vá ver. Veja como isso é oposto ao Evangelho. Jesus foi violentamente agredido com palavras. E o texto diz que ele ficou calado. Sofreu, foi moído. Como ovelha muda, levado ao matadouro. E ele é o exemplo da igreja. Paulo Freire continua. Página 59.
A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá momentos distintos. O primeiro momento, em que os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e vão comprometendo-se na praxis, ou na prática, com a sua transformação. O segundo momento, em que, transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens em processo de permanente libertação. Você entende que a linguagem dele é bem carregada da teologia do Êxodo, da libertação do Egito. A teologia da libertação pega exatamente aquilo. A teologia da libertação diz que, na história do Êxodo, o evangelho é a libertação do oprimido. Então, o povo estava oprimido no Egito. Deus libertou. Isso é o evangelho. Então, a pedagogia de Paulo Freire trabalha com essa linguagem redentora, de libertação. Redenção é libertação. O oprimido vai ser liberto. Primeiro, vai se desvelar diante dos seus olhos. Ele vai ver a realidade, ele vai perceber a realidade. E depois ele vai lutar pela transformação dessa realidade opressora. Então, ele vai ser um agente de transformação da realidade opressora. Paulo Freire está construindo aqui uma militância na cabeça dos professores que leem essa obra na faculdade de pedagogia. Que os professores são essa porta de entrada para a libertação da opressão. Então, o que é que são os professores? O que é que são os pedagogos formados pela filosofia de Paulo Freire? Eles são pregadores do marxismo. Eles são sacerdotes do marxismo para implementar uma libertação social. Ele continua aqui. Página 57 agora. A nossa preocupação nesse trabalho, no livro, né, é apenas apresentar alguns aspectos do que parece constituir o que viemos chamando de pedagogia do oprimido. Aquele que tem de ser forjada com ele e não para ele, enquanto homens ou povos na luta incessante de recuperação de sua humanidade. Pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto de reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário na luta por sua libertação, em que esta pedagogia se fará e refará. O grande problema está, aqui é o ponto mais alto da frase, do trecho. O grande problema está em como poderão os oprimidos que hospedam o opressor em si. O que ele está querendo dizer com isso? Os oprimidos que hospedam o opressor em si, né? A turma na faculdade suspira com isso aqui. Meu Deus, que coisa tão linda. O oprimido hospeda o opressor em si. Ele está dizendo que o oprimido também é opressor. E esse opressor está dentro dele, mesmo com a pessoa sabendo que ela é oprimida. Essa pessoa se coloca constantemente debaixo de um jugo de opressão. E ela tem medo de sair desse jugo. Então, qual é a função da educação, da pedagogia do oprimido? Libertar essa pessoa de si mesma, em primeiro lugar, e depois da opressão de fora. Ele continua. Participar da elaboração como seres duplos, esse opressor e oprimido, é inautêntico. Ele fala isso, né? Não é um ser autêntico, ele é inautêntico. Ou seja, você só é autêntico quando você é comunista. Se você não é comunista, você é um nada. Você é inautêntico. Eu dou risada desse negócio. Ele continua. Somente na medida em que se descubram hospedeiros do opressor, poderão contribuir para o partejamento de sua pedagogia libertadora. Enquanto vivam a dualidade na qual ser é parecer e parecer é com o opressor, é impossível fazê-lo. Ou seja, libertar-se, né? Nascer para a liberdade. A pedagogia do oprimido, que não pode ser elaborada pelos opressores. Essa frase aqui é fantástica para a lapada que eu quero dar. Veja só, a pedagogia do oprimido
que não pode ser elaborada pelos opressores. Todo aquele que não é comunista não participará de elaboração de programas educacionais. Veja se tem alguém conservador trabalhando lá no MEC. Veja se tem alguém conservador trabalhando lá como ministro da Educação. Veja se tem alguém. Por quê? Porque o opressor não pode participar desse processo revolucionário de instalação do comunismo. Ele tem que ser separado disso, ainda que ele seja também um oprimido. Ele não pode estar ali. Somente os esclarecidos. Irmãos, isso aqui é uma seita. Somente os esclarecidos podem participar disso. É muito próximo ao gnosticismo do Novo Testamento. Somente os iluminados, aqueles que receberam essa revelação, podem participar dessas elaborações sociais e educacionais. Ele continua. Continua aqui, cadê? A pedagogia do oprimido, que não pode ser elaborada pelos opressores, é um dos instrumentos para essa descoberta crítica. A dos oprimidos por si mesmos e a dos opressores pelos oprimidos, como manifestações da desumanização. Sim, o que não for pedagogia marxista paulo-freiriana, ele está dizendo aqui o que é. Desumanização. O homem não é humano se ele não for liberto pelo pensamento comunista. Em termos práticos, como é que o comunismo, como é que o paulo-freirianismo vai operar, né? Primeiro, através da ferramenta do socioconstrutivismo, que a criança, o adolescente, o jovem, ele vai criando o seu próprio conhecimento, ele vai escalonando sozinho. Então, o professor deixa de ser mestre e passa a ser um facilitador. Não há mais uma hierarquia na sala de aula. Aí você entende porque o aluno dá na cara de professor. E é o professor que ensina isso aí, com a sua pedagogia do oprimido. Que o professor ali não é uma autoridade. Aí quando o aluno vai lá e senta a bolacha, que absurdo, os professores são muito desrespeitados, vamos colocar a polícia dentro da sala de aula, aí vai ter que ter um contingente policial do tamanho do mundo. Imagina que cada sala de aula tem um policial, porque os alunos não se comportam. E isso foi criado como? Como isso foi criado? Com a demolição da imagem do professor como uma autoridade. Mas o marxismo vai dizer, não tem que ter autoridade, porque isso não é só opressão. É uma opressão. Quando você chamar o professor, diz, o senhor, eu disse, não, o senhor não. Diga assim, você, porque a gente é igual. A diferença é que os demais você não estudou. Mas não tem uma diferença entre nós. Quando nós olhamos para trás, para a influência do cristianismo na educação, o que é que o cristianismo vai dizer? Mestre e discípulo. Jesus, apóstolos. O que é que o texto vai dizer? Moisés e os anciãos das 12 tribos. Elias, Eliseu. Paulo, Timóteo. Tito, Onesíforo. Epáfras. Sempre mestre, discípulo. Sempre rabino e aqueles que congregavam na sinagoga. Essa é a estrutura do cristianismo. Quando o marxismo oferece uma proposta de não se ter hierarquia, ele está atacando frontalmente o cristianismo, em primeiro lugar. E as outras religiões, grandes religiões também, islamismo e judaísmo. Porque demolindo essa autoridade humana, vai se demolir também a autoridade divina. Porque essas autoridades humanas são representantes do divino nas grandes religiões. Então você destrói também, em termos sociais, a figura de autoridade que um professor tem. Mas isso é contraditório, absolutamente contraditório. Eu me lembro de uma discussão na universidade em que eu estava falando sobre um assunto e um professor meu, na sala de aula, disse, você cometeu um erro grave no seu trabalho. Eu disse, qual foi, professor? Pode dizer que eu anoto. Ele disse, você não citou o meu livro sobre o assunto. Eu disse, me desculpe, é porque eu não tinha o seu livro. Ele disse, mas eu sou uma autoridade no assunto, você não citou meu livro. Ele era um marxista. Ele só é marxista quando é conveniente, né? Como assim são autoridade nosso?
Então, a própria dinâmica universitária denuncia essa bobagem que o marxismo diz, que não deve ter uma hierarquia. Então, vamos acabar com pós-graduação, com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado. Vamos acabar com tudo isso. Porque quando você vai subindo de graduação, você é uma autoridade sobre o de baixo. Vamos acabar com a hierarquia dentro das Forças Armadas, dentro da polícia. Vamos acabar com tudo isso. Por que eles não fazem isso? Não é assim, uma sociedade sem classes? Vamos ter uma sociedade sem classe. Primeira coisa, acaba com a polícia. Acaba a polícia. Acaba as Forças Armadas. Tira tudo. Vamos colocar o proletariado para tomar conta de tudo. Vai fazer isso? Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Pelo contrário, os políticos que se afirmam comunistas, marxistas, saem nas ruas com seu segurançazinho do lado dele, para guardar ele. Porque ele é uma autoridade. Manda prender os outros por desacato. Desacato a quem? O marxismo é uma grande falácia, é uma grande mentira. O marxismo é uma filosofia diabólica que tenta mexer com as emoções das pessoas que estão em reais casos de vulnerabilidade e opressão. Eu não digo que não existam pessoas oprimidas, existem. Existem pessoas em situações de vulnerabilidade, isso existe, isso é real. Mas o que é que a ideologia marxista faz? Ela maximiza isso para toda a realidade, para tudo. Então você precisa destruir essa realidade que vem do cristianismo. Porque é o cristianismo, irmãos, que forma a cultura ocidental. É o cristianismo. O cristianismo católico romano e o cristianismo protestante. Então destrua isso e teremos comunismo. As facetas que têm se desenvolvido hoje não são apenas essas. Isso aqui ainda existe. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista do Congresso, do ponto de vista dos poderes, isso aqui existe. O marxismo clássico existe. O marxismo clássico ainda está nas universidades. Muitos professores são marxistas clássicos. Mas o que está acontecendo é um marxismo cultural. É a revolução na cultura, em vários lugares. Na arte, na educação, na forma de pensarmos em termos sociais. E muitos cristãos estão abraçando isso e tomando a linguagem, sem se aperceberem que estão abraçando uma cultura marxista. Que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, que o Senhor tenha misericórdia das igrejas. Acredito que nenhuma igreja que se preza, que se afirma ser evangélica, eu não digo nem reformada, evangélica, não deveria admitir um pastor marxista. E se ele se admitir marxista, deveria demiti-lo. Se é realmente uma igreja evangélica, um pastor comunista que afirma abertamente, deveria ser imediatamente demitido da igreja, porque não há compatibilidade. Eu quero deixar a minha última frase aqui. Marxismo e cristianismo são visões antitéticas, inconciliáveis. Não há como conciliar marxismo e cristianismo. São visões opostas, inimigas. O cristianismo ataca frontalmente, através das escrituras, todos esses postulados marxistas. Ronaldo, quer falar, meu irmão? Pode falar.
A minha oração é que o Senhor levante igrejas, cristãos, que observem isso com mais atenção. Se o Senhor nos der forças, e eu oro isso, irmãos, para abrirmos uma escola cristã, confessional, mais uma em Caruaru, e que cheguem mais outras, e outras, e outras, para que uma visão de mundo cristã seja passada à criança, uma formação acadêmica excelente, que não basta só nós dizermos, aqui a gente ora, e aqui não tem Halloween, não basta. Não basta só isso. Tem que ter uma formação intelectual de excelência, mas uma formação cristã também excelente. Crianças estudando desde pequenas na escola, teologia mesmo. Cristãos muitas vezes têm me perguntado o seguinte, como é que é possível nós estudarmos química, matemática, física, por um ponto de vista cristão? Esta pergunta demonstra o nível de ignorância dos crentes. Achando, por exemplo, não tem como você pegar uma disciplina exata e você mostrar Jesus. Não tem como. Ele está em tudo, irmãos, todo conhecimento. Paulo disse que ele é a fonte de toda sabedoria e todo conhecimento. Quando você observa a própria construção da lógica, que está intensamente entrelaçada com as ciências exatas, e você olha para a Escritura, que chama ele de logos, que também pode ser traduzido por razão, por lógica. Jesus é aquele que ordena todas as coisas no universo. Da mesma forma, ele ordena as ciências. Há uma lei aqui posta na Escritura, a lei de Deus, mas há uma lei cósmica, ou leis cósmicas. E quem é o legislador do cosmos? Quem é o legislador do cosmos? Quem é o criador dos números? Quem pode explicar a matemática do ponto de vista materialista? Não é possível. A matemática não é materialista. Ela é transcendente. Se eu pedir a você assim, traga para mim o número 1. Traga para mim o número 1. Quem de vocês consegue trazer para mim o número 1? Você não traz o número 1, você traz um objeto que você vai dizer assim, aqui é um livro, mas o número 1 você não traz não. Traga para mim o número 100. Você consegue trazer 100 objetos. Ou você consegue trazer um papel escrito 100, mas o número você não traz, porque o número é transcendente. E ele existe. Por isso Pitágoras dizia, a origem de todas as coisas é o número. Pitágoras teve um feixe de luz. Mas a origem de todas as coisas não é o número. Mas a origem de todas as coisas é aquele que é o único. E Deus também é definido numericamente, né? Ele é um e é trino. Então, como eu posso dizer, não, através da química você não consegue falar sobre Deus. Como não? Estude a química do corpo humano. Estude a grande engenharia que está presente no mundo em termos químicos. Estude a construção das substâncias. Estude os cálculos físicos. Estude tudo isso. Estude a velocidade, o som. Como é que alguém pode dizer, não, isso aqui é fruto do acaso, absurdamente é fruto do acaso. Toda essa ordem que foi instaurada no mundo é fruto do acaso, não foi nada que fez. Aí você pergunta, como da desordem pode vir ordem? Vamos lá, exemplo bem prático e próximo. Você viaja e passa 30 dias fora. E a casa fica fechada. No seu quintal tem um ipê. Tem um pé de manga. Tem um pé de jaca. Só não tem de abacate. Mas tem pé de pitanga. Tem um bocado de coisa lá. A piscina está lá. Você deixou ela descoberta. Você voltou 30 dias. Como é que vai estar tudo isso? Muitas folhas no chão. Piscina suja.
não teve manutenção, casa empoeirada. Aí você olha para casa e diz assim, não, mas vai ficar tudo em ordem de novo, sozinho. Não precisa ninguém atuar. Não precisa ninguém ordenar. Vai acontecer a ordem sozinho, vou só ficar aqui olhando. Ou essas folhinhas vão evaporar, ou elas vão subir e voltar para a árvore assim. De alguma forma a água vai ficar limpa, a poeira vai sumir e vai estar tudo certo. Vai ser assim, instalado em Deus. Não vai acontecer. É preciso que um ordenador instaure ordem. Para que a casa fique arrumada, é preciso que alguém arrume. No universo é da mesma forma. Não tem outra forma no universo. Então, o que nós mais precisamos hoje é uma educação cristã, científica e cristã. Oremos por isso, para que o Senhor nos dê graça e nos dê força. Se não formos nós, que Deus levante outros em Caruaru para fazer isso. Alberaci. O estado é bom. O comunismo, ele instaura mais pobreza, sempre. Mais desigualdade, sempre. Sempre mais miséria. Ele sepulta o ser humano na miséria. Ele coloca o ser humano num estado pior de vulnerabilidade do que ele já estava. Porque ele depende desesperadamente do Estado. Ele não sai de um ciclo vicioso. Ele é um discípulo fiel que vive dependendo daquilo ali. A nossa nação é um exemplo claro disso. Graças a Deus, nós não temos um comunismo instalado em termos perfeitos aqui. Mas temos tentativas, né? Tentativas. E temos um cerco sempre acontecendo. Alguns vão dizer, não, nunca se instalará um comunismo no Brasil. Nunca acontecerá isso. A partir de que ótica você olha? A partir de que abordagem você olha? Porque existem várias abordagens diferentes da filosofia marxista, né? E ela já está muito espalhada. E Deus abra os nossos olhos, né? Cuidemos dos nossos filhos, dos nossos jovens. Conversemos com eles sobre isso. Leiamos livros sobre isso. Tenhamos discussões, palestras sobre isso na igreja, para que isso seja visualizado e seja ouvido. Eu não ouvi isso na minha juventude. Eu não ouvi. E eu tive pastores socialistas. Eu tive pastores comprometidos com o socialismo e com o comunismo. Eles subiam no púlpito e diziam ao povo em quem votar, em candidatos socialistas e comunistas. E eu lamento não ter ouvido a contraparte. Mas em um momento, em um dia, Deus usou minha mãe e ela me deu um livro. Ela disse, lê esse livro. Eu não sei se ela tinha a dimensão daquele livro. Torturado por amor a Cristo. Richard Rembrandt, que viveu debaixo da cortina de ferro do sistema comunista romeno. Ela disse, leia esse livro. Aquilo ali me vacinou, eu acho que desde 15 anos, contra toda e qualquer ideologia marxista. Eu fui para a faculdade, estudei jornalismo. Era um curso marxista, do começo ao fim, os 4 anos, que nunca citou Marx. Ele nunca foi citado. Engels nunca foi citado. Lenin nunca foi citado.
mas todos os discípulos teóricos da comunicação social marxistas estavam lá. Estavam lá, né? Eu me lembro... Não, de história, misericórdia. Tem que ser muito crente para fazer história. Eu não era tão crente naquela época para fazer história. Eu me lembro que quando Kelly começou a faculdade, de modo paralelo a mim, ela foi fazer direito. As primeiras disciplinas dela foi sobre Karl Marx e Engels. Teoria social em Karl Marx e Engels. No direito. E o professor empolgadão. Vocês precisam ler. É assim. Deus tenha misericórdia. Vamos orar, irmãos. Irmão Oswaldo, ora conosco, por favor.